Ontem nós estávamos dando uma aula de escatologia no nosso curso, avançado aqui atrás, e nós começamos a falar das linhas teológicas e citamos duas linhas, o pós-milenismo e o amilenismo. O pós-milenismo é conhecido como uma visão do fim otimista, que diz que quando Jesus retornar, tudo vai ficar bom. Vai ter uma era dourada, o mundo vai ser cristianizado e, para o final, vai ter menos ímpios e muito mais crentes. Ela é uma visão chamada de pós-milenismo. A outra visão que contrapõe, ela é chamada de amilenismo. Ao contrário do pós-milenismo, o amilenismo vai ensinar que para quando Jesus estiver retornando, baseado em Mateus 24, Lucas 13, Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, que são os sermões escatológicos de Cristo, as coisas não vão melhorar, elas vão piorar. Baseado no cenário que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, parece que a visão amilenista está mais certa, né? Porque as coisas estão piores. Porém, essa visão chamada amilenista, ela é entendida e ela é criticada pelos irmãos das outras visões, e ela é chamada de pessimista. Ou seja, ela parece que não acredita no avivamento, não acredita que vai haver uma grande mudança e coisas do tipo. Olhe para mim aqui, por favor, deixa eu te explicar o que eu quero falar. Só que eu disse aos alunos, inclusive foi uma aula muito maravilhosa, o pastor Wesley estava lá, o Ítalo estava lá, foi uma aula muito boa, que voou o tempo. Eu disse a eles que todo crente salvo, nascido de novo, regenerado, limpo, que vive em santidade, não interessa que momento o mundo esteja passando, que situação o mundo esteja, ele sempre vai estar avivado. Porque o avivamento, antes dele ser coletivo, ele é individual. Se você olhar nas páginas bíblicas, você vai observar que o mundo sempre passou por altos e baixos e por situações adversas. Quando a gente olha para a Babilônia, a gente vê que o sistema é corrompido, mas tem Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando nós olhamos para o Egito, a maior nação do mundo, a gente vê que o povo não adora a Deus, mas tem José, um crente que está lá dentro. Quando nós olhamos para a Pérsia, ou para os reis Artaxerxes, tem Neemias ali proclamando o nome do Senhor, e por aí vai. Então nós acreditamos que em todo lugar tem remanescente. E todo lugar, não interessa em que situação esse mundo esteja, pode estar caindo a cultura abalada, a política abalada, o mundo está abalado. Está rolando uma treta agora aí, olhe para mim aí, do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. E isso está no mundo, está estourado, é a notícia do momento no mundo, né? Aí eu vi uma reportagem antes de vir para cá, que o Lula quer cortar todas as escolas que tem a Starlink, que é uma das empresas do Musk, ele quer cortar o acesso da internet. Aí o Elon Musk já disse que se o Lula cortar, ele dá de graça. Ele é o homem mais rico do mundo, né, irmão? Vai vir história por aí ainda, se preparem, tá? Mas preste atenção. O importante é que a igreja do Senhor Jesus, ela não é a aparência que faz a igreja. Escute só. Às vezes nós temos essa ideia e usamos até de forma errada a nomenclatura. Aqui é uma igrejinha, ou ali é uma igrejona. Porque a gente mede tamanho de igreja pelo que a gente vê humanamente. Só que quando nós olhamos biblicamente, o que vai definir uma igreja não é a aparência dela. Mas repita comigo, diga assim, mas é o nome e a presença pelo qual nos reunimos. Eu tenho certeza que você já foi em igrejas muito humildes, muito pequenas, igrejas que nós chamamos assim, né? Igrejas pobres, mas que você entrou ali e sentiu a graça de Deus de uma maneira poderosa. Também nós não podemos julgar as igrejas que crescem, as igrejas que se tornam grandes templos, poderosos, e não dizer que Deus não está lá. Por quê? Porque independente se é pequeno, se é grande, se é numa invasão ou se é no centro de Belém, o importante é pelo que nós estamos reunidos. Pelo que nós estamos reunidos. E nessa noite nós estamos reunidos por causa de um nome que é nome sobre todo nome. E honramos, diga assim, e honramos a presença desse nome. Quando uma igreja, independente do tamanho, da quantidade, do rol de membros, do valor aquisitivo que ela tem, consegue compreender que a reunião é baseada no nome de Jesus e honrar essa presença, independente disso, Jesus vai estar presente ali para a glória do nome dele. Muito bem. Na verdade, se essa igreja é grande ou pequena, Deus não quer saber disso. O que interessa, se o propósito que os cristãos estão se reunindo é para adorar Jesus ou se não é. Por exemplo, se essa reunião
é um trono em torno do nome de Jesus e da presença de Jesus, que é o que importa para Deus, o problema não é o tamanho da igreja. Porque, irmãos, às vezes parece que quando a igreja cresce muito, ela se torna muito grande, se perde essa essência do evangelho de cruz. E quanto mais o rebanho multiplicar, mais o rebanho crescer, vai ficar difícil do pastor assistir, vai ficar difícil de algumas coisas se manterem. Até mesmo o relacionamento pessoal vai ficar mais difícil. Só que, escute uma coisa. Repita comigo essa expressão, diga assim, procriar e ensinar. Deixa eu te explicar, me dê sua atenção, por favor. Essa igreja aqui, ela é diferente, mas ela é igual. Deixa eu te explicar por quê. A nossa raça, ela é a mesma pela procriação. Por exemplo, a mesma raça que Adão, que a igreja primitiva tem, que os pais apostólicos tiveram, que a igreja da reforma teve, nós também somos, porque nós somos seres humanos. Então, nesse sentido, o ser humano, depois de Adão, ele desenvolveu através da procriação. Então, a raça é a mesma. Só que a geração, ela é outra, ela é diferente. Como assim, pastor? Nós somos a mesma raça, mesmo o quê? Fala, irmão, mesma raça, mas nós temos os mesmos preceitos deixados e ensinados. Por exemplo, para você entender, muitos reinos acabaram, pega o livro dos reis e o livro dos juízes. Você pode observar que quando um rei crente se levantou, Deus governou. Depois que um rei crente, mais no reino do norte, que foi o reino ímpio, que não teve nenhum rei crente, quando o pai crente desse rei morreu e o filho ímpio assumiu que não tinha os preceitos do pai, o que aconteceu? Acabou com o legado do pai, acabou com o governo do pai. E isso não acontece só dentro de igreja. Isso acontece em empresa, isso acontece em qualquer situação. Por exemplo, aqui em Belém do Pará, nós temos grandes empresas que faliram em pouco tempo, há menos de 10 anos. Os pais deram a sua vida para levantar um grande império, como a antiga Yamada e a Big Ben. E depois que os pais morreram, no caso da Yamada, os filhos foram lá e destruíram tudo. E olha que coisa interessante, Salomão já tinha dito isso. Salomão, ao escrever o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, ele disse que o homem vai trabalhar, vai granjear muitos tesouros e ele vai deixar para uma pessoa que não suou, que não trabalhou, e provavelmente, quando a pessoa não sua, não trabalha, ela pega aquilo e lança fora, e joga fora. Deus deixou uma ordem para nós, para a gente procriar. Só que essa procriação não pode ser só procriar. Escute, nós temos, por obrigação bíblica e espiritual, como crentes nascidos de novo, tem algum aí? Como servos de Deus, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, passar os preceitos que os nossos pais deixaram para nós na fé. E a gente vai entender, irmão, que as nações, elas até têm essa coesão política, e apesar que cada geração é diferente da outra, a igreja ainda se mantém na mesma linha, interrupta, desde a igreja primitiva. Por exemplo, a gente pode sim olhar para grandes líderes, para grandes homens, para grandes ensinadores, e elogiar esses homens e considerar eles grandes mestres, mas a gente não segue eles. Nós seguimos um nome que está acima de todo nome. E outra coisa, a igreja primitiva viveu aqui 2000 anos atrás. Quanto tempo? E essa mesma igreja que está aqui, ela segue o mesmo preceito da igreja primitiva. Por quê? Porque os pais que foram ensinados pelos... É uma escadinha. Cristo ensinou os apóstolos. Para você entender, olha aqui para mim. Nós somos uma igreja católica. Calma, não me jogue pedra. Deixa eu te explicar. Nós somos uma igreja católica. Somos o quê? Ah, pastor, não sou católico não. Tu é sim, já vou te mostrar. Nós somos uma igreja católica, apostólica, mas não romana. Por que nós somos uma igreja católica? Porque católico significa universal. A igreja de Cristo, ela é universal, ela está em todo lugar tem um salvo. Amém ou não amém? Nós somos uma igreja apostólica, por quê? Porque nós estamos baseados no fundamento, nos ensinos dos apóstolos. E os apóstolos receberam o ensino de quem? Paulo escreveu aos Coríntios, eu recebi esse mandamento do Senhor. Só que nós não somos uma igreja apostólica romana. Pergunte por quê? Porque nós não seguimos dogmas romanos. Só que, olha só,
O mesmo ensinamento que Cristo passou para os apóstolos para os pais da igreja, os pais da igreja para os primeiros pais, os pais gregos, os pais asiáticos, chegou em Lutero, chegou em Wesley, foi chegando até os pastores que nos doutrinaram. Ou seja, o mesmo ensinamento segue interrupto, normal. Presta atenção, e olha que coisa interessante. Nesse interim, já se levantou inúmeros reinos na face da terra, sim ou não? E acabaram, entraram em coesão. Por quê? Porque o que substituiu o anterior não preservou o ensinamento daquele. Nós sabemos que ensinamento de homens são falhos. Sim ou não? Que ensinamento de homens são grande possibilidade de terem erros. Sim ou não? E o único ensinamento que não tem erro é o de Cristo Jesus. E isso vem sendo levado, trazido 2000 anos e a gente continua com essa mesma fé. Escute, o verdadeiro ensino da palavra de Deus é eterno e atravessa gerações. Por quê? Porque você não pode só colocar filho do mundo. Quem tem mais de 4 filhos aí, levante a mão. A irmã Irá tem mais. Quem mais tem mais de 4 filhos? Olha aqui para mim. Os nossos avós, eu ainda tenho bisavó viva, tá? Eu ainda tenho bisavó viva. Minha avó ainda tem mãe viva. Olha aqui para mim, ela tem 96 anos. A minha bisavó teve 14 filhos. A minha avó teve 8. A sua avó não teve menos de 8 filhos, meu irmão. Essa geração não tinha televisão. Então, eles gostavam de... Eles levaram a sério, olha aqui para mim, por favor. Eles levaram a sério a ordem do Gênesis, que era crescer e multiplicai. Só que a questão é, a gente tem que procriar, nós temos que deixar o nosso legado. Há um ditado popular que diz que antes de você morrer, você tem que plantar uma árvore, fazer um filho... Plantar uma árvore, fazer um filho, qual é o outro? E escrever um livro, certo? Você já teve um filho, já plantou uma árvore, falta só agora fazer um filho. Só que o problema é que não é só procriar. O slogan do Samuel Câmara, tenho muitas discordâncias com algumas teologias do pastor Samuel, mas o slogan dele de família é fantástico. Os meus filhos terão a mesma fé que eu tenho. E é verdade. Não é verdade, irmão? Outra coisa, olhe para mim aqui, por favor. Você se considera um bom profissional naquilo que você faz? Responda para mim, por favor. Pregar e conversar. Você se considera um bom profissional naquilo que você faz? Irmão Hamilton é taxista, né? Quantos anos, irmão Hamilton? De táxi, aqui em Belém. 15 anos. Conhece Belém melhor que o Edmilson. Olhe para mim. Camarada, entra. Irmão Paulo, quantos anos o senhor é táxi? Agora está no Uber. 19 de táxi e 5,5 de Uber. O senhor se considera bom no que o senhor faz? É bom. Tem pessoas aqui que são trabalhadores, tem pessoas aqui que são Uber, tem pessoas aqui que são mototáxi, tem pessoas aqui que têm seu negócio próprio. Vocês se consideram bom naquilo que vocês fazem, irmão? Sim ou não? Sim. Só que a profissão, digamos assim, que você não pode falhar, é na criação e no ensinamento dos seus filhos. Olha para mim aqui, a sociedade começou a dar uma desestabilizada muito grande quando a mulher deixou de fazer o papel dela e quis fazer o papel do homem. Não me entenda como machismo essa minha fala, tá? Vocês têm todo o direito de ocupar os melhores lugares na sociedade. Mas quando a mulher deixou de fazer o papel dela de ensinadora, enquanto o homem na cultura judaica estava lá buscando o alimento, do suor do teu rosto comerás. Do suor do teu rosto? Mas tem uma galera agora que quer comer do tigrinho. Cara, a gente vê de tudo. A minha avó dizia, meu filho, tu vai ver coisa. E a gente vê crente viciado em tigre. Gente, enquanto o pai está ali, buscando o salário do filho, na rua, no sol, se preparando, a mãe está fazendo o que dentro de casa? Na cultura judaica, a mãe é responsável por ensinar o quê? Os preceitos do Senhor. Foi errado a mulher trabalhar? Cadê as irmãs que trabalham fora? Levante a mão de vocês aí, por favor. Levante, irmão. As irmãs que trabalham fora. É errado e foi errado a mulher trabalhar fora? Claro que não. O errado foi a mulher trabalhar fora e abandonar a casa dela. Porque se você ler a mulher de Provérbios 31, antes de amanhecer o dia, ela ia sair para trabalhar, ela já cuidava das tarefas de casa, para cuidar dentro de casa das tarefas, para ir lá fora trabalhar.
Por quê? Porque ela sabia que ia chegar o inverno, e o inverno chega para todo mundo. E inverno é uma estação bíblica que significa que nós vamos passar por dificuldade. E quando, por exemplo, você pode até estar ganhando bem, até receber uma promoção, o teu salário pode ter até duplicado ou triplicado, e você até tem um plano de carreira, como essas empresas dão aqui em Belém. O problema é, como é que está a tua procriação e o ensinamento do teu filho? Irmão, presta atenção. Pastor, por que é importante o senhor falar isso aqui? É importante porque se não estiver bem dentro da tua casa, vai interferir no teu culto aqui. A gente percebe que quando algumas pessoas passam por aquela porta, elas já chegam aqui sobrecarregadas, pelo simples fato que elas estão com um problema dentro da sua casa, elas estão com um problema no seu trabalho, elas estão com um problema no seu filho, e elas não conseguem ter paz para adorar a Deus. Agora preste atenção nisso aqui. O mesmo que ocorre com a Igreja de Cristo. Escute, não é só a organização ou segmentação política que mantém unida essa igreja. Eu posso afirmar para vocês que os cristãos verdadeiros, servos de Deus, era para você estar dando glória, nascidos da água do Espírito, aleluia, eles continuaram o legado da igreja primitiva. Tipo assim, irmão, nós temos uma responsabilidade. Pergunte qual? Continuar o legado da Bíblia Sagrada. Não interessa, e olha o que é maravilhoso da Bíblia, não interessa em qual cultura tu está inserindo. Não interessa qual constituição tu segue. Hoje a irmã Sandra falou assim para mim, esse Alexandre de Moraes, ele pensa que ele é Deus e tem que mudar nessas leis do Brasil. Eu disse, não, as leis do Brasil têm uma constituição. O problema é que ele não respeita a constituição. Qual é a maior briga do pastor Silas Malafaia contra ele? É que tem uma Constituição e ele, como um Supremo Tribunal Federal, um juiz do Supremo, ele tem que guardar a Constituição. Só que ele fez o quê? Ele passou por cima da Constituição. Você acha certo isso? Você faz isso todo dia. Você passa por cima da lei de Deus. Peguei de vocês de novo. Você faz isso todo dia. Nós temos uma lei. Gente, olha que coisa linda. Os Estados Unidos da América têm suas leis. A Europa tem suas leis. Eu tinha um amigo que era do campo da Cidade Nova. Um amigo não, conhecido. Ele era espanhol. Eu esqueci o nome dele agora. E um certo dia, conversando com ele, numa roda de amigos, ele falou assim, pastor, na Espanha, se eu estiver andando na rua e for passando uma pessoa, olha isso, país extremamente católico, se for passando uma pessoa na Espanha e eu falar de Jesus para ela, aquela pessoa se sentir incomodada, ela vai numa delegacia, dá parte de mim, eu sou preso. Aqui nesse país, era para ter uma moral perfeita. Pergunte por quê? Só aqui nessa rua tem Deus Proverá, Assembleia de Deus, Avivamento na Palavra, uma igreja quadrangular, pula essa, estou brincando, uma igreja quadrangular bem aqui, e mais a raiz de Jessé lá embaixo, olha para mim, 4 igrejas só nessa rua aqui, viu? Em cada esquina que tu vai, nesse estado, tem um crente com uma caixa falando de Jesus, em cada rua que tu vai, tem uma igreja. Então, se tem um monte de crente, no mínimo era para esse estado estar bem. Como? Era para ter menos latrocínio, era para ter menos roubo, era para ter menos suicídio, era para ter menos adultério, era para ter menos prostituição. E por que quanto mais o número de crentes aumenta, mais parece que a moral do povo fica pior? Pergunte por quê? Porque a igreja está inchada. A igreja está inchada. Escute, nós temos o direito, nós temos que pegar esse legado. Que legado? Que não é dos apóstolos, que não é de Paulo, mas é do nome, que é nome sobre todo nome. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo que nós temos que honrar a presença e o nome. E não interessa onde você esteja. Escute isso aqui, irmão. Você nasce num país corrupto. Quando eu fui no Suriname pregar, acho que está fazendo uns 3 ou 4 anos que eu fui no Suriname pregar, e eu estava conversando com um pastor que me levou. E o Suriname tem hoje em Paramaribo, a capital, 40 mil brasileiros. Aonde você anda, tem comércio, tem brasileiro, tem tudo. Olha aqui para mim, irmão, por favor. Eu conversando com um pastor, e ele falou, pastor, lá tem 5 moedas. 4 ou 5 moedas, euro, dólar surinamense, dólar americano, o ouro e mais uma moeda do local lá, 5 moedas. E o dólar do país é muito desvalorizado. $1 americano, só para você ter uma ideia, dá 27 vezes o valor do dólar do Suriname. Olha o que aconteceu, os guardas tinham lá o seu trabalho, só que eles não eram corruptos. Eles te paravam numa blitz, o cara te multava, e tu pagava uma multa para ele. Só que aí começou a chegar um monte de brasileiro. Vou tomar uma água, irmão.
Escuta, só que lá, os brasileiros ganham em dólar e em ouro. Você já viu quanto está a grama do ouro, irmão? Quando o guarda parava eles davam 50 dólares ou 10 dólares. 10 dólares era o salário dele do mês todinho, Rafael. Se ele desse 100 dólares, o guarda estava rico. Aí o pastor falou, pastor, quando os brasileiros chegaram, os guardas começaram a virar tudo corrupto. Agora eles param a gente na blitz e quer suborno. Ele falou, as mulheres aqui não andavam de shortinho. Olhe para o seu irmão aí, por favor. E diga, olha, crente. Fala assim para ele, você está cheio do Espírito? Pergunte para ele assim, olhe para ele e diga assim, como é que você, não estou escutando, como é que você influencia o lugar onde você vive? Nós temos um compromisso, irmão. E não foi o Alexandre de Moraes, não foi o Lula, não é o Helder, não é a lei do Pará, não é. É a Bíblia Sagrada. E olha que coisa interessante. Eu citei várias leis e várias constituições. E os países guardam ela. Mas acima de qualquer lei, de qualquer instituição, está esse livro aqui. Olha que coisa tremenda. A verdade é que a Bíblia no Brasil, ela é na América, ela é na Índia, ela é na China, ela é na Europa, ela é em qualquer continente desse mundo. Agora escute. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Vou citar aqui, ó. Cite comigo, diga Lutero, Wesley, Finney, Spurgeon, grandes homens. Você concorda comigo? Pessoas que nós temos imenso respeito e admiração. Você concorda comigo? Só que a gente não segue eles. Pergunte por quê? Porque, escute, nosso vínculo ele é mais antigo. Ele vem de uma fonte superior. Aleluia. Por quê, pastor? Na verdade, a fonte de Lutero era a mesma que a gente segue. A fonte de Spurgeon era a mesma que a gente segue. Quando a samaritana parou na beira do poço com Jesus em João 4, quando o Senhor falou que ele tinha a água da vida, ela perguntou, tu é maior que o nosso pai Jacó que nos deu a fonte? Se ela soubesse que Jacó tinha bebido daquela fonte também. Oh, glória. Então a gente não segue homens. Nós seguimos os preceitos de... Podemos se aprender com eles. O ministério deles é sim bênção para nós. Mas a nossa fonte é o próprio Cristo. E o que tem preservado a igreja de pé não é instituição, não é político, não é fama, não é mídia. O que tem colocado e permanecido a igreja de pé é que essa igreja tem cumprido o papel dela de permanecer fiel àquilo que a palavra do Senhor diz. E outra coisa, automaticamente, em um mundo caído, quem se torna a querer viver em santidade, ele é taxado como? Esse aí quer ser santa? Sim ou não, irmão? Você tem duas opções. Ou tu vive no sistema do céu. Irmão, olha aqui para mim. Segura e olha aqui para mim, por favor. Queridos, todo lugar que a gente vai nesse país, você vai ser subornado em alguma área. Não vai ficar feio para o ímpio, porque o ímpio, olha o nome dele, é ímpio, ele não tem temor. A Bíblia dá características para ele, que ele está fazendo o papel dele, o trabalho dele. Hoje eu estava lendo o Salmo 73, Asaf olhou para o ímpio e falou assim, mas Senhor, eu estou com raiva. Esses ímpios não te seguem, parece que eles não adoecem, o corpo deles é bom. E eu que sou crente. Sabe por quê, irmão? Porque você tem que fazer o certo. Ah, mas o meu pai faz, ensine a verdade para o seu pai. Ah, mas o meu tio faz, ensina a verdade para o seu tio. Ah, mas o meu patrão faz, deixa o seu patrão fazer. Você tem um legado para levar até o final. E escute isso aqui, Deus vai colocar pessoas na tua mão para te passar esse legado. Uma das coisas mais maravilhosas que eu ouço como pastor são pessoas contando testemunho de mudança e transformação de vida. Não que eu mudei, que eu não tenho esse poder de mudar nem a minha, mas de saber que a gente pode somar de uma forma positiva e fazer com que uma pessoa que estava afundada em trevas entenda que ela tem que viver na luz do Senhor, porque aonde a luz chega, a treva sai. E o que tem de crente, irmão? Olha pro teu irmão rapidinho aí, olha. Já estou terminando. Fala assim, tu não joga no tigre não. Tem um monte de crente viciado. Olha, irmão, eu disciplino por causa de tigre. Mas, rapaz,
Escuta isso aqui, ó. Olha isso aqui para mim. Olha aqui para mim. Nós fazemos parte de uma igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Outra coisa, o nosso grupo é composto por cristãos fiéis que se reúnem. Aleluia. Para quê? Para glorificar o nome de Jesus e para cultuar e adorar a sua presença. E se isso é verdade, e eu tenho certeza que é, escute. Irmão, quando a gente vem adorar Jesus, olha o que eu vou falar para você. Toda a tensão desaparece. Toda a religiosidade cai por terra. Todo o protocolo é esquecido. Oh, glória. Tem lugar que tu entra que Jesus não está ali há muito tempo. É um protocolo, é uma religiosidade. Ah, porque tu não pode dar glória alto, porque nós somos reformados. Vai. Quem te deu ordem para te regular o culto, irmão? Quem foi que te deu ordem para te regular a adoração do irmão? Se o irmão quiser ficar calado, deixa ele ficar calado. Se ele quiser gritar, deixa ele gritar. Se ele quiser falar, deixa ele falar, deixa ele. Pessoas que estão preocupadas em serem religiosos. Não, pastor, porque eu tenho que estar todo... Não, porque o louvor... Meu irmão, quando tu olha, escuta, olha para mim aqui, por favor. Quando tu sai da tua casa e tu sabe quem tu vem adorar, flui. Aleluia, flui. Uma vez eu fui no culto. Culto reformado sempre é assim. Me perdoe os reformados, eles gostam de bater muito na gente, então bora bater neles também. Uma folha imensa da oração inicial até o amém. Tu não pode fugir de nada. O homem está aqui só como instrumento. Se o Espírito Santo quiser falar, olha, hoje vai ser assim, hoje vai ser dessa forma. É claro que não vai ter bagunça e nem desordem, que ele é um Deus justo, reto, que tem ordem e decência. Sim ou não? E a Bíblia nos ensina a fazer um culto racional. Agora, quando eu estou muito cheio de protocolo, porque não pode, porque é muito tom, porque não sei o quê. Irmão, quando eu saio da minha casa e dizer, Senhor, eu vou adorar o nome que está acima de sobre todo nome. Levante a sua mão e eu vou sentir uma presença e vou honrar essa presença. Flui! Flui, irmão! Flui! As coisas acontecem, por quê? Porque a gente vem adorar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Aleluia! Olha aqui para mim. Tomemos posse, escute isso aqui, estou terminando. Falei até 9h10, está no horário. Tomemos posse. Dessa forma, todos os privilégios que os cristãos do passado tinham, nós também temos. Escuta, irmão, a igreja primitiva honrou o legado de Cristo, sim ou não? Fala comigo, sim. Os apóstolos honraram o legado de Cristo, sim ou não? Escute o que eu vou lhe falar e receba essa palavra e tome posse dela. Se você que está aqui em pleno século 21, você honra o propósito de Cristo ainda hoje, você é digno de todos os privilégios que essa igreja também recebe. Meu Deus. Como assim, pastor? O doutor Tozer falou algo, ele é terrível, Rafael, ele falou assim, esses camaradas que querem falar para mim e ensinar que eu não sou digno de ter poder, de ter dom, de receber dons ministeriais, esses são falsos mestres. Ele disse, se eu honro Deus como Paulo honrou, se eu honro Deus como os apóstolos honrou, tudo que Deus deu para eles, porque não tem tempo. Eu vou te explicar que isso é verdade, eu só falo se você dá glória a essa. Oh, glória. Por exemplo, quando eu olho para a santidade, pode ser que o Nery esteja num nível de santidade maior que eu. É claro que ele não está, estou brincando. Pode ser que o Nery esteja num nível de santidade maior que eu. Pode ser que eu esteja num nível de santidade maior que o pastor Wesley. Ou seja, na santificação, alguns estão lá em cima e outros estão começando. Sim ou não? Vou te dar um exemplo mais claro. Tipo assim, ó. O irmão que está meio assim ainda saindo daquele processo de mundo entrando na igreja, de conversão, aí ele, camarada, se ele te olhar feio, ele já quer brigar. Se um que já está há mais tempo com Jesus, que já apanhou muito, que já passou por tanta luta, por tanta dificuldade, ele já olha para o Nery e já ri. Santidade, o nível. Agora, a justificação, ela é igual para todo mundo. Como assim, pastor? Não entendi. Jesus não derramou mais sangue por mim. Foi derramado igual para todo mundo. Todo mundo foi justificado igual.
pelo fato de alguns se destacarem mais com dons, a gente pensa que Deus ama mais aquelas pessoas, que elas são super especiais e que elas são elitizadas. Papo furado, Deus tem a mesma coisa para cada um de nós, porque nós somos o seu corpo. Levante a mão e receba essa profecia. Os dons de serviço é para você. Os dons ministeriais é para você. Os dons espirituais é para você. Deus quer também que nós sejamos cheios disso. Pastor, vamos lá. Essa parte aqui que eu queria chegar. Se está disponível para nós, por que a gente não tem? Bora lá. Diga amém. É simples. Bora fazer um contraste entre a nossa vida e a vida dos apóstolos. Vou citar só 2 passagens. Tem um texto em Atos, que a Bíblia diz que eles se esqueciam de comer. Esqueciam de quê? Na obra. Agora, olha, e nós, pastor? Não, a gente é o seguinte, ó, a nossa frequência na igreja, nos cultos, a gente transformou culto a Deus, que é um estilo de vida, em reunião social. Tem crente que só vem aqui domingo. Bateu um ponto, irmão, está errado. Você vai ficar só com pouco. Se você prioriza o reino te prioriza. Se você busca o reino te enche. Se você dá mais tempo para o reino, Deus vai te adornar mais. Aí escuta, 2ª, terça, 4ª, 5ª, 6ª. O miserável não pega na Bíblia dele. Não pega, irmão, não pega na Bíblia. Não tem tempo, ele não tem tempo, ele tem que cuidar de tudo. E da parte mais importante, que é a comunhão dele. Escuta, sem a tua comunhão com Deus, tu não tem direcionamento para tua família. Você ouviu o que eu falei? A tua empresa não te direciona, não ensina tu a direcionar a tua família. O que te ensina a direcionar a tua família é o Espírito Santo de Deus. Tem tempo para tudo. Sai de madrugada pegando chuva, pega-se 40 horas lotado, volta de lá do Ver o Peso, não sei de onde, lotado. Ele sai e entra, sai e entra, sai. Aí manda mensagem: pastor, estou morrendo. Por que será? Aí eu fico: ô irmão, ei irmão, por que será? Olha aí, pastor Bruno, capítulo 4 e 5 de Atos. O Sinédrio viu que eles estouraram em Jerusalém. Irmão, depois que desceu o Espírito, é por isso que eu falo e bato na tecla, e vou sempre bater na tecla, e vou sempre ensinar isso aqui. Crente que fala que está cheio do Espírito e não tem fruto, é papo furado. Porque se você receber o poder no domingo, segunda-feira tu tem que estar cheio desse poder. Tem que estar cheio, meu irmão. Senão é emoção. Aí eles dizem: olha, me prova. No 2 o Pentecoste desce. No 3 já tem um paralítico levantando. Segura aí. É tão forte que o Sinédrio fica desesperado. Eles fazem uma reunião rápida e falam assim: ou a gente para eles, ou eles vão bombar com esse tal de cristianismo. Jesus amado. Eles vão bombar com esse negócio de cristianismo aqui. Aí eles pegam ele, reúnem, dão uma porrada, açoite com vara. Aí Pedro olha para João: apanhamos por causa dele. Segura. Eles falaram assim: e vocês estão proibidos de ir para o templo. Estão proibidos de ir para onde? Aí Lucas faz de propósito, aí consegue a narrativa. No outro dia, Pedro, Tiago e João na porta do templo. Baixai, levante a sua mão. O diabo não quer que tu chegue no templo. Satanás não quer que tu chegue no templo. A tua carne não quer que tu chegue no templo. A tua mulher da carne não quer que tu chegue no templo. O teu marido da carne não quer que tu chegue no templo. Mas o Espírito Santo te trata no templo, te enche no templo, te renova. Olha para mim aqui, dá glória aí, senão eu não falo. Olha para mim aqui. E Asaf olhando para o ímpio.
Acho que ele estava numa depressão, ele não leu a Bíblia dele aquela semana. Ele olhou e falou, Senhor, eu não entendo. Tá, e esse ímpio não faz nada e ele está bem. O corpo dele é melhor que o meu. Foi citando tudo que o ímpio tem. Aí ele falou assim, só que eu entendi quando eu entrei na casa do Senhor. Aleluia, levante a sua mão. Como assim, pastor? Aqui Deus te direciona. Aqui você aprende a levar o legado. Aqui você pega força. Aqui você recebe poder. Aqui Deus te adorna. Aqui Deus te capacita. Olha para o teu irmão, olha para ele, eu estou falando em nome de Jesus. E diga assim para ele, não troque a presença de Deus por nada nessa vida. Estou cansado, vou para o templo. Estou quebrado, vou para o templo. Minha filha nasceu, mas eu vou para o templo. Saí do emprego, mas vou para o templo. Estou na luta, mas vou para o templo. Estou doente, mas vou para o templo. Por quê, pastor? Jesus disse assim, ó, lá na tua casa, tu é um membro, é só no templo que a gente é um corpo. Escute isso aqui, ó. A igreja e o cristianismo, para muitos, é só aparência e ritual. Irmão, sai dessa bolha. Sai dessa história de tu querer criar para ti uma maneira que tu acha que tu vai ser salvo. Escuta uma coisa. Marcos 1:1. Marcos começa o evangelho dizendo, evangelho do Senhor Jesus Cristo. Evangelho é boas novas. Tem dos gregos, tem dos romanos, tem dos essênios, tem dos apocalípticos e agora tem dos paraenses também. Como é o evangelho dos paraenses? Vou quando quero. Oro quando quero. Faço quando quero. Leio quando quero. Não vou para o EBD. Não vou para o EBS. Não vou para o culto de ensino. Não obedeço o pastor. Não tem liderança. Meu pastor é Deus. Aí tu olha para a vida de um cara desse, todo quebrado. Todo lascado. Todo arrebentado. E Deus é tão misericordioso que esse infeliz que blasfema todo dia o nome de Deus, quando ele vem, o Senhor fala, vem que eu estou te esperando para te renovar. Escuta, pastor. Por quê? Olha para mim aqui. Porque fomos instruídos e ensinados de maneira errada. Outra coisa, nos falta exemplo de homem e de mulher de Deus. Nossos pastores são fracos. Nossos líderes não são exemplo de oração. Nossos líderes não são exemplo de ensino bíblico. Nossos líderes não são exemplo de pastoreio. Nossos líderes às vezes não são exemplo nem dentro da sua casa. A gente precisa de referência. Ah, tem Cristo, pastor? Tem, mas nós precisamos também de referências de homens. É por isso que eu sempre falo para o ministério dessa casa, para os obreiros, para a liderança, que é a parte principal. Sobre nós ter uma responsabilidade maior. A gente não tem o privilégio. Ah, não estou bem, não vou hoje. Quantas vezes eu subi nesse púlpito aqui, irmão, chorando por dentro, passando luta, passando dificuldade. Chegava aqui só o meu corpo, sem força nenhuma. Mas quando eu começava a pregar a palavra de Deus, a presença de Deus começava a me renovar. E o Narciso que chegava triste, saía dizendo, só o Senhor é Deus. Aleluia. Outro ponto, último, olha aqui para mim. Nos falta poder. A série é sobre poder. A série é sobre busca. Escute isso aqui, ó. A igreja ultimamente tem sido conhecida mais pelos seus escândalos do que pelo seu poder. Sim ou não? Isso sim é um obstáculo para os ímpios se chegarem à nossa fé. Sim ou não? A gente precisa de poder. Olha para o teu irmão, olha. E fala para ele quando é que tu vai consertar a tua vida.
Se tu tá com a vida consertada, diga assim: eu já consertei a minha e eu te ajudo a consertar a tua. Achai, andará, baixandarai. Escuta. Agora também a gente tem que ter cuidado com uma classe. Tem gente que quer olhar para a igreja e procurar igreja perfeita. Escuta. Tem aqueles, os perfeitos, que buscam perfeição na igreja, que não vai encontrar. Amém ou não amém? E para viver do seu jeito, dentro do seu evangelho, eles falam assim, ó: não vou na igreja porque na igreja tem muito pecador. Então fica lá na mão do diabo, lá fora, para te ver se é melhor. Por causa de um Judas, a gente vai rejeitar 11 apóstolos? Por causa de uma Jerusalém cheia de homem de Deus, aleluia, a gente vai rejeitar um monte de irmão crente por causa de um Ananias e de uma Safira? Por causa de um Demas, a gente vai rejeitar um Paulo? Tem gente problemática? Tem. Tem gente ruim? Tem. Agora tem muita gente cheia de Deus, cheia do Espírito, que leva o legado, que é crente, que se separa, que vive em santidade, que é bom marido, que é bom pai, que dá testemunho dentro e fora, que tem bom caráter, que é um homem exemplar. Tem gente cheia de Deus em tudo. Fique de pé. Diga assim: o que não mata, fortalece. Oh, glória. Senhor, muito obrigado, nós te louvamos. Glorifica o teu nome, sempre na nossa vida. Nos dá direcionamento. Nós temos uma tarefa que nós não conseguiremos fazer sozinhos, que é levar esse legado à frente. Nós somos muito conscientes que não é na nossa força. Somos muito conscientes que sozinhos nós não vamos vencer. A minha oração nessa noite é: derrama poder sobre nós, para nós vencermos todas as nossas dificuldades, as barreiras, o dia mal. Nos capacita, nos enche, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, coloca temor no nosso coração para obedecer a tua palavra. Nos ajuda, que o teu nome seja glorificado. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que todos digam: pode sentar. Vamos soltar os nossos anúncios finais. Bata uma palma aí para o Rei Jesus.